Hoje a gente continua a série Biografias Não Autorizadas. Essa é uma série onde a gente tem olhado para alguns personagens bíblicos e tentado extrair da história deles lições para as nossas vidas. Hoje a gente vai olhar para um cara, Samuel, bem peculiar. Hoje a gente vai olhar a história de Sansão. E nessa semana, nos meus estudos, lá pelas tantas, André, eu me esbarrei com o Tiago. Cadê o Tiago Henrique, meu Deus? Estava bem aqui, o meu Tiago, né? E aí filho, sabe quem é Sansão? Ele fez uma cara tão engraçada pra mim, ele fez uma cara assim... É o cabelo grande, né? Aí eu disse, é... Aí ele... Que ficou cego? Eu disse, esse mesmo. Aí ele... conheço sim o Sansão e tal. Mas hoje a gente vai um pouquinho mais além do que o Tiago me contou que ele sabe de Sansão. E eu falei, essa semana o pai vai falar sobre Sansão. E a história de Sansão tem um pouquinho mais do que o Tiago narrou para mim, né? Tem algumas coisas bem interessantes. Sansão, ele é um cara bem... Eu acho que a história dele aqui, cravada em Juízes 13, são 4 capítulos, do 13 ao 16. É uma história muito rica, tem muita coisa para a gente aprender com a história de Sansão. Aqui, no capítulo 13, a história de Sansão começa assim. Os israelitas, Juízes 13 no verso 1, começa assim. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Uma coisa importante, em que período está acontecendo tudo isso? Aqui, o Israel tinha passado aquele período para chegar em Canaã, daqueles 40 anos, já tinha passado essa parte da história, e eles já tinham conquistado a terra. E como é que era a vida social do povo de Israel? O povo de Israel era dividido em tribos, lembra? Josué repartiu as tribos, repartiu os terrenos, e aí cada família, lembra? Os 12 filhos lá de José, cada um foi das 12 tribos, cada um foi para a sua região. Tanto é que Sansão é da tribo de Dan. Então eles estavam divididos e socialmente eles ainda não tinham um rei. Isso aí é mais lá para frente, lembra que o povo clama por um rei, que aí Deus diz, mas eu sou o rei dele. Não, mas a gente quer um rei de carne e osso, e aí Deus dá Saul para o povo. Mas então aqui eles estavam divididos dessa forma e eles viviam assim. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é esse versículo 1, que fala sobre o nascimento de Sansão, porque aqui Deus está dizendo assim, olha, essa geração que viu os milagres, que viu a conquista da terra pelas mãos de Josué, que foi um guerreiro, essa geração morre, e aí nasce uma geração que não tinha essa convivência, então essa geração começa a fazer aquilo que Deus reprovava. Só que naquela terra de Canaã, Deus dá a terra, eles conquistam, mas o entorno e em alguns pedaços ainda tinham alguns inimigos, que eram os filisteus. E naquela época, um dos instrumentos de Deus para colocar freio, para corrigir a caminhada e a jornada do povo, eram as guerras, eram os inimigos, e Deus permitia que o povo dele fosse subjugado pelo inimigo, quando ele queria dar uma correção. Então aqui
A história de Sansão começa dizendo que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Então eles estavam na terra de Canaã, na terra prometida, mas eles estavam entregues na mão dos filisteus. Eles estavam vivendo um período que eles estavam subjugados pelos filisteus. Então a história de Sansão começa com esse mar. E aí Sansão, então a Bíblia conta, e aí eu vou dar uma comprimida aqui na história, que eu peço para você, se você puder hoje à tarde, são só 4 capítulos curtos. Eu até comentei com a Andresa que eu queria chegar aqui, sentar, abrir a Bíblia e ler toda a história de Sansão, do capítulo 3 ao 16. Então eu não vou dar esse castigo para vocês. Eu vou dar uma comprimida aqui, mas eu queria que vocês lessem a história de Sansão, porque ela é muito legal. Então, no meio dessa situação, eles divididos socialmente nas tribos, eles entraram na era dos juízes. Por isso que o nome desse livro é Juízes, porque Deus levantava homens para julgar o povo. Beleza? Então, lá pelas tantas, a Bíblia conta que a mulher de Manorá, ela recebe a visita de um anjo, e esse anjo, ela era estéril, e esse anjo diz que ela ia ter um filho. Nessa que o anjo diz que ela ia ter um filho, ela fica muito feliz, corre, conta para o marido, e o marido acredita na promessa e começa a orar a Deus para Deus mandar esse anjo voltar, porque ele queria perguntar para o anjo como que ele deveria educar o menino. E aí o anjo volta e fala para ele, olha, esse menino ele vai ser nazireu. Nazireu, o que significava ser nazireu? Significava que era uma pessoa separada. Na cabeça desse menino não vai passar navalha, você não vai poder beber vinho, nem outra bebida fermentada, não vai poder comer carne e nem ter contato com nada impuro. E aí ele conta essa história. Depois de um tempo, Sansão nasce, a criança nasce, eles dão o nome de Sansão, e Sansão passa a sua adolescência, sua infância, adolescência e juventude, sendo cuidado pelos pais e cumprindo esse voto. E aí começa a história de Sansão. Sansão, ele, certa vez, vai passear pelos bosques, e aí Sansão, ele foi passear. Imagina que naquele conceito tribal, ele morava com o clã da família dele aqui, e andando alguns quilômetros, ele estava em outra tribo, e ele foi passear numa tribo que era dos filisteus. Lá, Sansão vê uma mulher bonita, se apaixona, e diz assim, quero casar com ela. E aí ele vai em casa. Pelo costume da época, o pai e a mãe tinham que ir lá e pedir a mão e tal. Ele volta para casa e diz, pai, eu quero casar com uma mulher que eu vi lá na tribo tal, tribo de Tina. E o pai vira para ele e diz assim, meu filho, tem tanta mulher aqui na nossa tribo, do nosso clã, sua parente, na época ele era indicado que casasse entre os parentes, e você quer? Ele, não, eu quero, bateu o pé e fez o pai ir lá. E eles foram lá, fez o pai lá pedir em casamento. Na estrada tem aquela história do leão, que o Tiago não contou, mas eu vou só dar o highlight aqui, depois vai atrás dessa parte do leão, que é uma parte legal, onde Sansão aparece um leão, está ele, o pai e a mãe indo lá na tribo, aparece um leão, ele é tomado pelo Espírito do Senhor, rasga o leão como se fosse um cabrito, e aí ele vai lá, faz o pedido, eles voltam para casa, e quando ele vai para o casamento, ele vai lá olhar o leão e acha um favo de mel que foi feito lá no leão, ele pega o mel e sai comendo. Quando ele chega lá na festa de casamento, tem 30 caras lá que são os convidados, ele lança um enigma para eles. Se vocês acertarem o meu enigma, eu vou dar 30 peças de roupa. Se vocês errarem, vocês me dão 30 peças de roupa. E aí o enigma tinha a ver com o leão, depois vocês vão lá e vão ler, mas o enigma era muito difícil, os caras não estavam conseguindo. O casamento durava 7 dias. Se os caras não respondessem em 7 dias, eles pagavam as roupas. Aqui tem o primeiro
ponto e vírgula na história de Sansão. E ele passa pelo primeiro episódio que eu considero marcante da vida dele, porque a noiva dele, a esposa dele, os caras lá, os filisteus da tribo dela, falam bem assim: bem, como é que esse negócio, tu chama a gente pro teu casamento para roubar a gente? Se você não pegar o resultado do enigma com o teu marido, a gente vai tocar fogo em você, no teu pai, na tua família toda. Aí, irmão, gente, ela apurrinhou Sansão até ele contar o enigma. E aqui ela vai, conta para os caras lá da família dela. E aí eles chegam lá todos pomposos no último dia e dizem: olha, o enigma é esse. E aí Sansão fica furioso. Fala: se vocês não tivessem perreado a minha mulher, vocês jamais iam descobrir. Nessa hora ele vai em uma outra tribo, chamada Ascalon. Ele vai lá, mata 30 caras, pega a roupa dos caras e dá pros... O bicho era bravo, né? Mata os caras e dá a roupa e volta para casa do pai furioso. Agora tu imagina que estava tendo a festa dele de casamento, festa dele. E ele vai embora, muito chateado. Quando ele vai embora, o sogro dele: o cara foi embora, deixou minha filha aqui. Aí o que ele faz? Pega um dos caras lá da festa, que estava desses 30 aí, abençoado, e dá a noiva pro cara. Fica aí com a minha filha, já tá a festa, só falta o noivo, tu quer ser o noivo? Pega pra ti. O cara, né, e beleza. Depois de um tempo, Sansão vai visitar a esposa, pega um cabrito e vai visitar a esposa. E quando ele chega lá, descobre que a mulher está com outra. Meu irmão, aí o homem vira bicho. E ele fala assim: depois eu não quero que os filisteus venham reclamar comigo. Beleza. Ele é tomado de um ódio tão grande, passa um tempo. Na época da colheita, olha só, lembra que a época tribal ainda não tinha tido a Revolução Industrial, então os caras viviam da colheita. Era a coisa mais importante que eles tinham. Na época da colheita, Sansão, ele captura 300 raposas. Abre parênteses, eu fico imaginando o tamanho do ódio desse cara, porque o cara capturou 300 raposas e deu um nó no rabo da raposa, em pares. Depois ele amarrou uma tocha em cada raposa e soltou na plantação dos caras. Queimou oliveira, trigo, queimou tudo. Meu irmão, pensa numa confusão. Quando Sansão toca fogo na parada toda lá, os filisteus vão lá. Lembra que os caras eles dominavam sobre os israelitas, né? Lembra o versículo 1? E aí Sansão Aí Sansão faz tudo isso e os filisteus: quem foi que fez isso? Foi Sansão. Aí Sansão, não sei porquê, né? Ele vai para uma caverna se esconder com medo. Quando os filisteus cercam lá o povo de Sansão, os israelitas vão lá na caverna: Sansão, por que tu fez um negócio desse? Tocou fogo na comida dos caras, tu não sabe que eles dominam sobre nós? Aí o Sansão: mas eles fizeram isso. Nisso, os filisteus, que são gente boa também, queimaram a mulher dele, que era do outro, e o sogro, né, de vingança. E aí, né, vai ter uma guerra, porque os caras, não sei o que, Sansão escondido na caverna, e os caras chegam: Sansão, tu fez isso? Eu fiz. Os caras deram a minha mulher para outro cara, mesma confusão generalizada. Aí Sansão: tá bom, eu aceito. A gente quer te entregar Sansão, a gente quer te entregar para os filisteus. Ele: tá bom, eu aceito. Aí amarraram Sansão e ele foi andando para ser entregue. Quando os filisteus viram Sansão amarrado para ser entregue, eles começaram a gritar, comemorando, perto de uma cidade chamada Lei. Quando Sansão viu isso, aí o Sansão ficou com medo. Quando ele ficou com medo, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, entrou em Sansão, e aí: eu tenho a força. Ele arrebentou a corda,
tinha um jumento morto, ele pegou a queixada do jumento, e nessa ele pegou e matou 1000 homens, com uma queixada de jumento. Ele matou 1000 soldados filisteus. Estava pensando sobre isso, né? E, tipo, eu me amarro em luta aí, o UFC, né? Aí tem um cara aí que eu acho brabo, assim, um cara bom, que é o John Jones, um americano. Eu acho o cara... Eu fico pensando, o John Jones, ele é pra mim o melhor, né, Breno? Um dos melhores. Aí tu acha que 5 caras do tamanho do Breno, assim, não davam conta do John Jones? Davam, meu irmão. 5 caras batem no John Jones. O Sansão, com uma ossada, né, de jumento, uma queixada de jumento, ele matou 1000 caras. Aí eu também pensei no Vikings, não sei se vocês conhecem essa série. Aí aquele, o cara mata todo mundo. Aí, no Vikings o cara não consegue, né, sozinho, é impossível, tem toda a estratégia de guerra. Então o Sansão era brabo, o cara era brabo pra caramba, porque ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Nessa hora que ele ficou com medo dos caras. Só nesse negócio de ficar com medo, ele matou 1000. Passando disso, a fama de Sansão correu a fama de Sansão, não perder no horário, não me empolgar. A fama de Sansão correu, e aí os caras começaram a pensar, como é que a gente vai pegar o Sansão? Porque o bicho é bravo. Se com um negócio de jumento ele matou 1000, aí os caras começaram a ficar na espreita de Sansão. E aí Sansão, lá pelas tantas, olha que história, olha que cara é Sansão. Mais uma vez foi dar uma volta. Ele foi dar uma volta pela Campinas, aí ele viu numa cidade, Gaza. Aí ele viu uma prostituta, rapaz, essa daqui... Aí passou a noite com a prostituta. Foi lá e deitou com a mulher. Aí os caras souberam, os filisteus. Vamos pegar o Sansão, quando ele acordar, quando ele for sair na porta, a gente mata o cara. Aí só que Sansão fez o que tinha para fazer com a prostituta e foi embora. Aí ele levantou e quando ele viu que tinha uma cilada para ele, para provar que eu sou mais esperto que vocês, o bicho arrancou o portão da cidade. Saiu levando o portão da cidade, Marcos. O cara levou o portão da cidade, subiu o morro lá, botou o portão lá e disse, vocês são tudo lésbicos, eu é que sou o bonzão. Para dar prova de que ele era o cara. E eu fico pensando por que Deus colocou essa parte da história. Isso aí é no capítulo 16, já é no último capítulo. E depois da narrativa de que Sansão passou a noite com a prostituta, arrancou o portão e zombou dos caras, diz assim a Bíblia, depois passou um tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher de uma outra cidade, estava dando mais um rolê aleatório, né? Esses rolês aleatórios aqui mataram Sansão. Ele estava dando mais um rolê aleatório, se apaixonou por uma mulher, que aí é que o Tiago, meu filho, falou o nome, né? Que é a tal da Dalila. E aí, quando ele chega em Dalila, ele está chegando perto do fim. Aí beleza, Sansão se apaixona por Dalila e começa a conviver com ela. Aí ele fica por ali na tribo dela. Isso porque Sansão era juiz em Israel. Ele foi levantado com uma missão que era libertar o povo. Por isso que ele tinha tanta força, o povo estava subjugado pelos filisteus. Lembra que Deus usava a guerra para dar uma corrigida no rumo do povo. Então Sansão foi levantado como juiz em Israel. Aquela força, ele tinha que... a missão da vida dele era libertar o povo. Mas ele vivia nos rolês aleatórios, se apaixonando. Ele dava um rolê e se apaixonava. Ele dava outro rolê, se apaixonava, tocava fogo. E não, era, né? O cara era vida louca real. Então ele dormiu com a prostituta, não sei o que, aí viu Dalila, se apaixonou, começou a viver lá na cidade dela. Quando os líderes dos filisteus viram que Sansão estava lá direto,
Cadê que eles pegaram o exército e foram lá prender o cara? Não foram, porque sabiam que o bicho era igual o He-Man, né? Então, fortão. Então, o que eles fizeram? Chamaram Dalila. Presta atenção nessa estratégia de guerra. Chamaram Dalila, falaram assim: nós vamos te dar cada um 13 quilos de prata. Cada um, sei lá quantos líderes eram, a Bíblia não diz exatamente, mas iam ser muitos, né? Imagina que tipo, é o conselho do clã dos filisteus. Lembra que a comunidade é tribal. Então devia ser uma galera. Só no conselho da CB são 19, então tu imagina que deve ser uma galera lá no conselho tribal dos caras. Cada um vai te dar 13 quilos de prata, se você disser pra gente o segredo do Sansão. Da onde vem a força dele? Aí a Dalila ficou doida. Aí chegava: Sansão, meu amor, meu amorzinho, qual é o teu segredo? E aí ele dizia: olha, o meu segredo é, se eu for amarrado com cordas novas, você perca a minha força. Aí ela prontamente falou para os caras: corda nova. Sei que conseguiu as cordas, ele dormiu, ela amarrou ele, deixou os caras escondidos e gritou: Sansão, os filisteus querem te pegar. Quando ele gritou isso, ele acordou, arrebentou as cordas. Cadê os caras? Pegadinha do malandro. Aí ela: poxa, você mentiu para mim. Aí chorava: poxa, Sansão, tu não me falou a verdade. Tu mentiu para mim. Por que você fez isso? Não sei o que. Aí ele: não, tá bom, meu amor. Se forem 7 cordas novas, aí não sei o que. Aí ela: Dalila, presta atenção na Dalila. Pegou, amarrou o cara com as cordas novas, não sei o que e tal. Mesma coisa. Quando estava dormindo: Sansão, os filisteus querem te pegar. E ele deu um pulo da cama, arrebentou as cordas de novo. Aí ela: poxa, você fica me fazendo de boba, não sei o que. Percebam que a estratégia dela era importuná-lo. Na terceira vez, ele falou assim: olha, tá bom, vou te falar a verdade. Para perder a minha força, se você amarrar, não sei o que agora eu esqueci, nas 7 tranças da minha cabeça, eu perco a minha força. Aí tu imagina, ela foi lá, pegou, amarrou as 7 tranças do cabelo do Sansão, e quando ele dormiu, mesmo esquema, gritou: Sansão, querem te pegar. E ele pulou da cama e conseguiu arrancar tudo. E nessas 3 tentativas ele falou, mentiu para ela, deu qualquer explicação. Mas aí a Bíblia relata que ela, dia e noite, sem cessar, diligentemente, importunou ele. Falou todo dia, só falava nisso. Aí tu imagina, o cara apaixonado e a mulher enchendo o saco dele todo dia. Qual é o teu segredo? 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 Ao ponto, olha que ele era escolhido de Deus, tinha feito um voto sagrado. Lembra, a gente até cantou hoje, né? Que hoje nós somos casa, o Espírito de Deus mora em gente. Naquela época o Espírito Santo não habitava na terra, então o Espírito Santo vinha, usava quem ele tinha que usar, fazia, às vezes usava um profeta para dar uma profecia. Então o Espírito vinha, tomava conta de Sansão, e ele que dava essa força dele. Então tinha toda uma coisa sagrada envolvida. E aí Sansão, depois de tanto ser importunado por Dalila, ele conta o segredo. Estou acabando a história. Ele conta o segredo. Dalila prontamente, quando ele dorme, corta o cabelo, né, do cara. Nesse corte de cabelo, quando termina o corte, aí ela manda mensagem para os chefes filisteus, e ele diz: agora ele me contou o segredo, pode subir que a gente vai subjugar o cara. Aí ele falou a verdade, ela corta o cabelo dele, né? E quando ela grita: Sansão, eles querem te pegar, e ele levanta e ele percebe que o Espírito Santo não está mais com ele. Quando ele percebe isso, aí os caras pegam ele e covardemente, em vez de matar o cara, que é assim que
vikings faziam, né? Matava lá o cara. Eles furam o olho dele para humilhá-lo. Furam o olho e levam ele preso. E aí Sansão é colocado num moinho para trabalhar. E conforme o tempo foi passando, eles levavam Sansão para escarnecer dele, para zombar dele. E aí Sansão, nesse moinho, cego, trabalhando, o cabelo dele começa a crescer de novo. E eles fizeram lá, os filisteus, uma grande festa ao deus Dagon, que era o deus deles. Nessa festa tinha muita gente. Todos os líderes filisteus estavam lá, e aí os caras falaram: nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, que é Sansão. Traga ele lá da prisão para a gente rir dele. Tragam Sansão aqui. E aí o cara atrás, era um garoto que cuidava de Sansão e tal, era o guia dele, né? E aí Sansão pede pro menino assim: pô, me mostra onde é a coluna para eu me apoiar. No verso 26 de Juízes 16, diz bem assim: Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres, 27, lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então o cara foi escolhido, filho de uma promessa. Lembra que veio um anjo, falou que ia ter um menino? Ele foi o cara que era para ser o libertador, cara super, né, forte, para motivo de piada, lá na terra dos inimigos dele, dos inimigos do povo dele. Só que no 28 acontece uma parada sensacional. E Sansão orou. E Sansão orou ao Senhor. E as palavras de Sansão foram assim: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. A ênfase aqui é: e Sansão orou. E a oração dele é: Senhor, lembra-te de mim. E a história de Sansão termina que ele faz essa oração, apoia as mãos nas colunas do templo e ele empurra as colunas, o templo cai, ele morre, e a Bíblia diz que na morte de Sansão morreu mais gente do povo inimigo do que em toda a vida dele. Então, durante a vida dele, durante as guerras que ele lutou, ele matou muita gente. Mas nesse episódio da morte dele, ele cumpriu o propósito, que era libertar o povo. Depois disso, a família de Sansão, eu imagino que tenha morrido quase todo mundo, André, porque a família dele entra lá na tribo onde ele era prisioneiro. Ele estava preso, empurrando um moinho cego. A família dele entra lá, pega o corpo dele e leva para ser enterrado. A história de Sansão termina assim. Então eu imagino que não ficou um soldado, um valente para, né, brigar com os caras. Essa é a história de Sansão. E quando eu olho para a história de Sansão e olho para a minha vida e trago para a nossa realidade, eu vejo um cara que não soube aproveitar da melhor forma todas as bênçãos e todo aquele poder que Deus entregou na mão dele. Quando eu penso em Sansão, quando eu penso na história de Sansão, eu vejo que, por que será que Deus permitiu que a história, com essa riqueza de detalhes, de um homem escolhido por ele,
um homem que cresceu conhecendo a história do povo dele, que é a história do povo hebreu, conhecendo as leis de Moisés, um homem que tinha um voto. Esse voto do Nazireu era um voto religioso, era um voto de santidade. Como é que Deus permite que a história desse cara entre na Bíblia com essa riqueza de detalhes? Um homem entregue à luxúria, um homem que ele não podia ver um rabo de saia, que ele ficava doido. Então eu vejo que Sansão foi um cara que não honrou aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Não honrou. Sansão viveu uma vida dissoluta. Sansão viveu uma vida louca. Um cara escolhido por Deus. Um cara que tinha um chamado de Deus para fazer uma coisa específica. Quantos de nós negamos esse chamado para as nossas vidas? Sansão, ele foi um homem que ele se entregou ao pecado. Sansão, ele foi um homem que a história dele prova pra gente que o pecado é capaz de te afastar de Deus, sim. O pecado te afasta de Deus, sim. A história de Sansão mostra que quanto mais ele fugia de Deus, quanto mais ele se envolvia no pecado, quanto mais ele botava o pé na lama, mais ele se afastava de Deus, até que chegou uma hora que ele conseguiu ser pego pelos seus inimigos. Sansão tinha um poder que jamais, gente, era impossível um cara lutar, talvez o Bruce Lee que lutava com 20, né? O cara lutar com 1000, é um negócio impossível, é irreal. Só tomado pelo Espírito de Deus um homem consegue fazer um negócio desse. E na história de Sansão a gente aprende que sem Deus a gente não tem poder nenhum. Enquanto ele estava com Deus, mesmo tendo uma vida moralmente bem comprometida, Deus ainda usava a vida de Sansão. Mas quando ele se afundou no pecado e se afastou de Deus, o poder também saiu dele. Uma coisa que chama muito a minha atenção na história de Sansão é que Deus, ele ouve a oração de pessoas imperfeitas. Gente, a gente ouviu aqui a história de Sansão. Sansão não era perfeito. Sansão era o louco do rolê, bro. Sansão, ele era o cara entregue à luxúria. Mas Deus ouve a oração de Sansão. Deus ouve a minha e a sua oração, mesmo nós sendo imperfeitos. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo nós sendo quem nós somos, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo que, independente de como começou, independente de tudo que aconteceu na vida dele, o que não significa que eu estou incentivando você a ter uma vida louca como a de Sansão, mas eu estou dizendo para você que, independente da vida que você tenha, Deus ouve a tua oração e Deus sempre, sempre vai estar de braços abertos para mim e para você. Sempre. Nunca é tarde para nós, para eu e para você, voltarmos para os braços amados do Pai. Nunca é tarde.
Nunca é tarde para eu e você voltarmos para os braços amados do Pai. Independente, olha para mim, independente da loucura que você faça ou que você viva, não importa. Para Deus não importa. Ele sempre vai estar de braços abertos, esperando eu e você. Sempre. 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 A prova maior disso é que lá em Hebreus 11, no verso 32, Hebreus 11, 32. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que diz assim, exemplos de fé. É o capítulo que diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que não se vê. Aí ele começa, o autor de Hebreus, ou a autora. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício que foi aceito a Deus. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E aqui é o salão de fé. Tipo, é o hall da fama. É o hall da fama. Os heróis da fé estão aqui. E no versículo 32 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sansão, com essa vida louca que ele teve, ele ainda entrou no hall da fama dos heróis da fé. Porque nunca é tarde para a gente voltar para os braços amados do Pai. Porque Deus ouve as nossas orações imperfeitas. As nossas imperfeições não bloqueiam o nosso contato com Deus. O meu convite para você hoje é para você colocar uma estaca na sua existência e falar com o seu Deus, com o seu Pai de amor. Lembrando que não importa a sua vida ou o que você viveu até hoje. Pouco importa isso para Deus. O que importa é que Ele sempre vai estar de braços abertos. E que você marque esse dia, marque esse momento. Coloque isso numa estaca da sua existência. Dizendo assim: hoje eu volto para os braços amados do meu Pai. Hoje eu volto para os braços amados do meu Pai. Porque Ele sempre vai estar de braços abertos para mim. Que Deus nos abençoe.